Olá, eu sou o Tata Rodrigues e você está entrando na Fonosfera. De volta com mais um vídeo, agora para falar um pouco sobre o Morrissey. É o cantor e compositor Morrissey, ex-The Smiths, né, da banda dos anos 80, né, que tem carreira solo desde os anos 80, né, e ele andou, mais uma vez, causando polêmica, né, porque ele já é um cara polêmico desde a época dos Smiths, justamente onde ele ganhou o apelido de Big Mouth, aquela boca grande, né, que fala bastante, né, fala, fala o que pensa mesmo, né. Na verdade, ele acho que sempre falou o que pensa, né, desde aquela época. E acho que desde aquela época ele não ele tinha pensamentos, né, e opiniões próprias, né, que às vezes destoavam do permitido, né. Hoje já é mais claro isso, né. Hoje o politicamente correto ele quer calar algumas vozes dissonantes, né? O próprio Morrissey, né? Mesmo ele tendo uma vida alternativa, né? Porque ele é vegano, ele sempre defendeu, ele é homossexual assumido, né? Defendeu a causa homossexual desde os anos 80, você vê desde o começo dos anos 80, né? Ele já cantava nas músicas do Smiths sobre isso, né? Mesmo assim, ele não se ligava em muitas patotinhas, né? Principalmente ele criticava muito a imprensa, principalmente a imprensa musical, né? Tanto que a música do álbum, né, The Queen's Dead, que ele lançou, que é Big Mouth Strikes Again, a música, né? Ele criticava muito a indústria musical, né? E a imprensa musical também, né? Da época, né, que de lá para cá eu tô achando que só piorou, porque tem uns sites aqui, né, que até que a gente tem aqui, né, que eu selecionei aqui, que até hoje, né, é um site de patotinha mesmo, né, eles seguem uma agenda mesmo, né, vou falar uma agenda, né, do que pode falar e do que não pode falar, né, e mesmo sendo uma pessoa igual o Morrissey, né, que talvez mas eu não acredito que. Acuso ele de ser conservador, né? De ser de direita, extrema direita, agora estão chamando ele, né? Por causa de algumas opiniões dele, né? Mas eu acredito que ele nem de. Acho que nem hoje. Acho que as opiniões dele são iguais desde aqui dos anos 80 até hoje. Que hoje ele é considerado de extrema direita, talvez. Né? Ele tinha uma opinião e ele vem mantendo, embora ele tenha algumas posições, ele tenha ido mais para o lado do pessoal da direita, né? Como a questão do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Que ele foi a favor, né? Então, o mundo da música ele sempre cobra, né, certas posições dos artistas, né? E a gente percebe que as posições é sempre de um lado, né? A maioria, né? A grande maioria. O outro lado, eles pretendem praticamente silenciar, né? E isso é na música, no rock, né? Na música internacional, na música nacional. E falando em música nacional, até antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava vendo um vídeo do pessoal do Heróis e Mais, do canal Heróis e Mais, né, do Elvis Ventura e do Tony Blake, né, eles estavam falando de música, né, e o nome do vídeo é Artistas Woke e suas músicas de protesto. Aqui, né, eles falaram, né, de como esses artistas nacionais, por exemplo, de tanto que como foi incutido na cabeça, na nossa cabeça, eu me incluo nessa também, que esses artistas nacionais, pessoal da MPB, etc., né, eles são considerados assim como gênios. E a gente não pode discordar. O exemplo mais claro que eu tenho disso é do Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso, nos anos 80, eu gostava muito. Eu até comprava uns discos, tinha CD, disco, né? Mas é uma pessoa que eu faz mais de 30, acho que faz uns 34 anos que eu não escuto mais. Eu vejo na televisão, eu vejo entrevistas, mas os discos que eu tinha já me desfiz faz muito tempo. CD, eu já dei meus CDs do Caetano, não quis nem vender, eu já dei.
Porque já naquela época eu não sabia, assim, na minha cabeça eu achava que o Caetano Veloso ele estava sendo muito, uma pessoa que está sendo muito valorizada à toa. Assim, a opinião dele é muito importante, como se ele fosse um gênio, que ele não é um gênio. Ele é um artista, ele fez algumas músicas boas, algumas letras interessantes, né? Mas é totalmente militante, né? Já naquela época eu fiquei assim, já saturado dele, né? Já não quis mais nem ouvir mais. Eu ainda ouvi algumas músicas, né? Mas hoje em dia ele, o Chico Buarque, e aí tá entrando assim o Gilberto Gil também, mas principalmente Caetano Veloso e Chico Buarque, eu não consigo nem ouvir mais músicas dele, né? O Gilberto Gil eu ainda consigo ouvir alguma coisa. Até eles mostraram um texto aqui que saiu no UOL, que fala que para muitos músicos a canção não deve falar de coisas banais, mas sim de explorar letras na tentativa de mudar a realidade cruel em que grande parte do mundo vive. É buscar através da música a liberdade para a humanidade. Então, isso é uma doutrinação na música mesmo, né? É uma doutrinação que eles impõem, assim, tanto na música aqui, na imprensa, e, assim, na educação mesmo, porque igual os pessoal do Heróis Mais que eles falaram aqui no vídeo, né? Os professores apresentavam músicas do Caetano Veloso, por exemplo, para os alunos analisarem, né? Então sempre foi essa história aí e eu me encaixo perfeitamente, né, nisso aí, que aconteceu comigo. Aconteceu comigo esse negócio de trazer músicas do Caetano Veloso, do Chico Buarque, Geraldo Vandré, como eles colocaram aqui, né? E mesmo o pessoal da MPB, o pessoal do rock de forma geral, eles falavam muito em rebeldia antigamente. Até os anos 80, 90, falava-se muito de rebeldia contra o sistema. Mas hoje, todo esse pessoal, eles querem te obrigar a engolir o sistema. Eles estão colocando o sistema goela abaixo. E a gente vê até com essa história do Morrissey aqui, né, também, que certas opiniões do Morrissey não estão aceitando mais, né? Já não aceita, ele já está praticamente cancelado por alguns parte do público, né? Mas qual foi a última, né, do Morrissey, né? Vamos ver agora. Então, o Morrissey ele tem esse apelido de The Big Mouth, né? Essa cara bocudo, né? Falador. E o pessoal chama ele de Moss. Tem um outro apelido de Moss. E eu vou chamar ele aqui no vídeo ou de Mozinho ou Mozão. Então o Mozão, né? O que ele reclamou esses dias, o Mozão? Ele acusa a mídia de tentar o apagar da história dos Smiths. E essa matéria aqui é do Whiplash.net, escrita por André Garcia, agora em 13 de janeiro. Então, desde que conquistou a Inglaterra, em meados dos anos 80, como vocalista e letrista do The Smiths, Morrissey sempre foi um imã de controvérsias. Quase sempre por meio de entrevistas, ele tornava públicas suas opiniões, muitas vezes sinceras até demais. Isso sem contar suas posições radicais em temas como vegetarianismo. Então aqui o pessoal já nos anos 80 já criticando o Mozão aqui, né? Com o passar do tempo, ele foi se afastando da mídia, mas jamais das polêmicas. Nos últimos anos, não foram poucas suas falas que desagradaram seus velhos fãs pelo teor xenófobo ou reacionário. Não são poucos os que adoram a música dos Smiths e não suportam a cara do Morrissey. Então, um parênteses, né? Aqui. Eu sou fã dos Smiths, tenho os discos dos Smiths, aqui tem CD dos Smiths. O Morrissey eu não acompanho muito a carreira, toda a carreira, mas uma outra coisa eu acompanho. Eu tenho o primeiro disco aqui, eu tenho em vinil do Morrissey, né? O Viva Hate, de 1986. Mas eu não desgosto do Morrissey. Eu acho ele meio... Ele é polêmico, né? É meio chatão, principalmente com essa história do vegetarianismo, né? Que não me agrada, né? Porque ele quer impor essa posição dele, né? Como vegetariano.
Ele quer impor aos outros isso aí, né? Condutas, essas coisas, assim, é o que eu acho totalmente errado isso aí, né? Ele que fique sendo vegetariano, mas não incomode, né? Quem não quer ser, né? Mas ele gosta de impor essa posição dele, né? Então, o vocalista parece estar colhendo os frutos de toda a animosidade que plantou com o passar dos anos. Há meses, ele acusa sua gravadora de sabotar sua carreira e impedir de lançar seu novo álbum solo. Como se não bastasse, em post recente em seu site oficial, Morrissey acusou a mídia e pessoas ao redor dos Smiths de conspirarem para apagá-lo da banda. O post começa com o título: Cultura do cancelamento começa em casa, que é uma referência a uma música do The Smiths, né? Barbarism Begins at Home, que é a faixa do álbum Meets Murder, de 1985. Então ele desabafa: há também uma óbvia mudança na mídia para me apagar como a essência central do The Smiths. Mas não tem como, já que fui eu que inventei o nome da banda, os títulos das músicas, os títulos dos álbuns, a arte das capas, as melodias, vocais e todos os sentimentos líricos vieram do meu coração. Isso é meio que como dizer que Mick Jagger não deve ter nada a ver com os Rolling Stones. Vários sites de notícias agora afirmam que a reunião inicial dos The Smiths na Rough Trade Records, nossa primeira gravadora, foi com Johnny Marr e Andy Herc. Mesmo Andy nem sendo um membro efetivo da banda naquele ponto. A reunião, é claro, foi entre Morrissey e Marr. Até isso é verdade mesmo, porque o Andy Herc ele entrou posterior, né, em show ao vivo que meio que colocaram ele para tocar e ele acabou se efetivando na banda, né. A metralhadora giratória de Morrissey a seguir se voltou para Geoff Travis, fundador tanto da loja de discos quanto do selo fonográfico Rough Trade. Até Geoff Travis agora de repente decidiu que não lembra quem estava com Johnny, ou mesmo que Geoff tenha olhado diretamente nos meus olhos naquele dia e dito: queremos lançar Hand in Glove agora. Morrissey, que no título do post fez uma referência a Barbarism Begins at Home, faixa de sua antiga banda, para encerrar citou a já mencionada Hand in Glove: de mãos dadas eu reivindico minha posição, lutarei até o último suspiro. Então é isso, né? Nesse texto ele reclamando dessa suposta cultura do cancelamento. Eu não tenho certeza se ele se está claro isso mesmo, mas ele tá falando e eu não duvido nada também, porque tem uma parte da imprensa musical, da imprensa em geral, e de quem detém o poder que quer apagar a história praticamente, né? E usar ela só a seu favor, né? Se o Morrissey não está agradando, eles podem simplesmente cancelá-lo, né, da história, né? Apagá-lo. Pode ser isso, né? E aqui eu tenho um outro texto aqui do Omeleft, o famoso site do ovo frito, né? O Omelete, que nós vamos chamar aqui de Omeleft, que fala que Morrissey, veganismo e racismo, quando o ativismo deixa de ser rock and roll. Aqui já no próprio título, né, ele já define o que querem definir, né? O que pode ser ativismo e até o que pode ser rock and roll, né? É o que eu falei antes, né? O pessoal do rock and roll, da música em geral aí, né? Antigamente eles queriam ser revolucionários, né? Lutavam contra o sistema. Hoje eles estão dentro do sistema e dentro de governos mesmo, e te censurando quem não está seguindo as ordens do poder, né? Eles estão junto com o poder, sendo que muito antigamente eles lutavam contra o poder, né? Tanto pela música como pelo comportamento social, né? E hoje eles estão lá totalmente engajados em partidos, em governos, fazendo parte de governos, sendo ajudados por esse governo, né? Vamos dizer, patrocinados por esses governos, né? Como aqui no Brasil corre com a lei Rouanet, né? Então, continuando aqui com o texto do hino Meets Murder, há vergonha em ter o veganismo representado por um racista. Então, eles já colocaram aqui que o
O mozão aqui, o nosso mozão é um racista, né? Esse texto aqui é da revista Wikimetal, né? Mas está aqui no site do Omeleft, escrito por Larissa Catarine Oliveira. E aqui ela começa, né? Existe um sentimento de pertencimento quando um dos artistas que você gosta defende as mesmas pautas que você, como se o time estivesse completo e muito bem representado perante a sociedade. A não ser, é claro, que estejamos falando de Morrissey e veganismo. Morrissey se tornou uma figura agridoce com o passar dos anos. O cantor e compositor é um nome de relevância e influência internacional no rock. Status adquirido desde o surgimento do The Smiths, na década de 1980, com seu cantar único, deslizando entre tons e letras introspectivas e de profundidade melancólica. Na icônica faixa, né, Meat is Murder, de 1985, essa faixa com 6 minutos de duração, a música de fechamento do disco começa com uma atmosfera sombria e perturbadora, com clipes de áudio de animais em abatedouros, uma introdução ao apelo acusatório do vocalista. A carne que você frita tão fantasiosamente, a carne em sua boca, enquanto você saboreia o sabor de assassinato, canta ao comparar o abate de animais ao crime de homicídio. Já era meio exagerado já naquela época, né? E hoje é mais aceito, né? Por isso que a moça aqui, que é vegetariana, também está reclamando, né? E ela continua aqui no texto, né? Uma faixa contundente e clássica para além do ativismo, com méritos musicais pela delicadeza sombria. Meat is Murdered poderia ser o tom do ativismo de Morrissey pelos animais. Por mais dramático ou exagerado que possa parecer, uma abordagem incisiva e emocional é um dos caminhos para se provocar essa conversa, que perpassa reflexões e debates sobre o capitalismo, ética, cultura e classe. Então já foi por tudo isso aí, né? Se você defende a carne, você é capitalista também, né? Seria quase rock and roll acompanhar a seriedade excêntrica com a qual Morrissey leva o posicionamento político em defesa dos animais adiante. Por exemplo, é sabido que as casas de show onde o músico se apresenta devem servir cardápio apenas vegetariano e cenas gráficas de animais sendo abatidos são exibidas durante a performance, The Meat is Murdered, após um breve aviso sobre o conteúdo violento que aguarda os fãs na sequência. Essas atitudes do ex-vocalista do The Smiths seriam um bom exemplo de como usar sua influência e relevância para divulgar por uma causa, algo digno de admiração e entendimento, mesmo se por licença poética. Se o ativismo dele fosse apenas assim, isso seria rock and roll bem do jeito Moss. Continuando aqui mais um pouco para frente o texto, né? No caso do Morrissey, ela acha aqui, né, que infelizmente a admiração por uma música de décadas atrás em prol do vegetarianismo não é capaz de apagar as declarações racistas e de pseudo-misandria juvenil do cantor ao longo dos anos. Ele se tornou lamentável ponto de convergência do câncer elitista que se espalha pelo rock e pelo veganismo. Essa versão do movimento pelos animais e do rock é uma vergonha. O texto continua, né? Morrissey é porta-voz de um veganismo classista e racista, na sua visão imatura de eu contra o mundo. A crueldade contra os animais é apenas uma questão única e exclusivamente de caráter, ignorando os complexos aspectos econômicos, culturais e sistêmicos que colocam a indústria agropecuária como uma das mais poderosas forças dentro do capitalismo. Um parênteses aqui, né? Mas como é incrível que esse pessoal ele gosta de reclamar da indústria agropecuária, né? Esse pessoal tá alimentando o mundo, né? Seja na agricultura, seja na pecuária, né? E vai ser assim por muito tempo. E precisa ser. O pessoal vai morrer de fome se não tivesse indústria aí, né? Então eu não vou ler todo o texto desse texto aqui que está aqui no Omeleft. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Se quiserem dar uma lida, né? Mas é mais da posição dele, reclamando da posição dele, que ele foi supostamente racista, né? Em algumas declarações dele, né? Que eu vou mostrar aqui tem algumas declarações do Morrissey que está relacionada aqui pela revista Rolling Stone, numa matéria do ano passado, né? Fala da Morrissey, as 25 maiores polêmicas do ex-The Smiths. O Morrissey, o nosso mozão, era para vir aqui no Brasil ano passado, né? E o show foi cancelado porque ele reclamou problemas de saúde, né? Essa matéria aqui foi de antes do show, né? E aqui eles fizeram, relembrando, né, algumas das polêmicas que ele teve, né, com a Miley Cyrus, né?
que eu não vou ler, se quiserem ler depois eu vou colocar aqui, a briga dele com a Capitol Records, né? E aqui que eu queria falar sobre o Brexit. Aqui o pessoal criticou muito ele, né? Aqui, quando o resultado do referendo do Brexit foi anunciado, Morrissey disse ter achado magnífico. Para ele, a saída do Reino Unido da União Europeia seria uma ótima maneira de ajudar a manter a identidade da cultura britânica. Então, esse é uma posição que eu até acho interessante dele, né? Que eu até concordo, né? Com a posição dele, né? Que a Inglaterra deveria ter saído mesmo da União Europeia. E esse tipo de posicionamento, ele é... O pessoal mais progressista de esquerda, eles são contra, né? Eles adoram uma entidade supranacional superior, né? Que controle tudo, né? E a gente pode até ver nisso que tá ocorrendo agora o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Está ocorrendo agora, acho que até o dia 20, acho que ocorre, né? Começou ontem, antes de ontem, né? Então eles adoram essas entidades supranacionais aí que querem governar o mundo, né? Então a saída do Reino Unido da Brexit para eles foi um golpe, né? E eu acho que mais gente vai sair, né? Mas falando de outras polêmicas dele, né? Que ele cancelou um show porque estava frio, isso é natural dele, né? Esse já é o mais comum. E aqui ele falou do Harvey Weinstein e do Kevin Spacey. O Harvey Weinstein, que é um produtor, né, americano de filmes, né? E ele fala que em entrevista concedida ao site Spiegel Online, Morrissey confessou achar que Harvey Weinstein e Kevin Spacey, ambos denunciados por abuso sexual e assédio, estavam sofrendo uma caça às bruxas. Se tudo deu certo e o assédio deu a eles vítimas, uma ótima carreira, elas não falariam sobre isso. Essa parte da declaração deles eu até concordo com ele. Mas esses dois caras aqui, eles não valem muita coisa, né? O Harvey Weinstein e o Kevin Spacey, ele acho que estão na lista lá do Epstein, né, que saiu esses tempos atrás, né? Mas essa questão aqui que ele fala que tudo deu certo para essas vítimas, né? Eles tiveram uma ótima carreira e algumas que não deram, elas que estão reclamando, né? E daí surgiram outro pessoal do assédio, né? Mas tem várias pessoas que fizeram sucesso com o filme do Harvey Weinstein que hoje estão desaparecidas, né? Desde que o Harvey Weinstein foi preso, né? Ele tá... certos artistas não conseguem mais papel tão destacados, né? Um exemplo é a Meryl Streep, né? A multipremiada Meryl Streep, que não está conseguindo mais grandes papéis e até parou de ganhar Oscar, né? Que coisa incrível. Aqui outra polêmica, né? Falou de um queridinho do pessoal da esquerda, né? Barack Obama, né? Em participação no programa online Larry King Show nos Estados Unidos, o cantor declarou: Obama é branco por dentro? Essa é uma questão muito lógica. Eu acho que ele provavelmente é. Então, seguindo aqui com as listas das polêmicas do Morrissey e sobre Donald Trump. Em entrevista concedida ao Der Spiegel, o repórter perguntou ao Morrissey: digamos que exista aqui um botão que, caso pressionado, mate Trump, você apertaria nele? O ex-Smith respondeu: apertaria pela segurança da humanidade. E isso não tem nada a ver com a minha opinião pessoal dele ou da família dele. Apertaria porque tem a ver com o que é bom para a humanidade. É o que eu comentei antes, né? As posições do Moss, do nosso mozão, ele tá mais para uma posição mais de esquerda, progressista mesmo, né? Só que aquela esquerda lá dos anos 80, né? Ele não... Algumas coisas atualmente ele não adere, né? Ele não abraça, talvez, né? Mas isso a gente pode ver que pode ser que é a tal da janela de Overton, né? Que ela se move, né? As coisas que você vê de uma forma, né? Ou querem que você veja numa época, ela muda. Essa janela vai se movimentando e te mostra o mundo de um outro jeito, né? E mostra só o que você pode ver ali, né? Outra coisa aqui que eu vou destacar também é o ataque terrorista na Noruega, né? Para ver o tipo
da cabeça do Moss, nosso mozão, né? Em 2011, meses após um atentado terrorista em Oslo, na Noruega, onde 77 pessoas morreram, Morrissey bradou para seu público durante uma apresentação em Varsóvia, na Polônia. Isso não é nada se comparado com o que acontece com o McDonald's no Kentucky Fried todos os dias. Esse é o tipo de comentário, né, totalmente descartável, né, porque é uma pessoa radical na parte da... totalmente radical no veganismo, né, no vegetarianismo, para fazer uma... Ele praticamente não enxerga o ser humano, né, ele só enxerga o animal, praticamente, né, eu não sei como é que ele é uma figura pública nessa hora, né, uma figura da música, né, um ídolo da música, né, por tantos anos, né. Mas eu vou pular aqui mais algumas e vai falar além de outras aqui, né, e do que ele fala do Hitler, né. Morrissey já declarou: no que diz respeito ao racismo, os lunáticos da esquerda moderna parecem esquecer que Hitler era de esquerda, e os críticos ao Moss, nosso mozão, nessa declaração, acho que ele está certo, né? O povo não vê que o partido do nosso bigodinho lá, né, o Adolfinho, lá da Alemanha dos anos 40, né, o nome do partido dele era Nacional Socialista, né, por isso que é NAZI, né. Então é uma coisa que o pessoal deturpa, né, muda a história, igual estão querendo fazer com o próprio Moss, né, apagando ele da história, da própria história do The Smiths, sendo que ele praticamente criou o The Smiths, né. Aqui a atual esquerda, a esquerda moderna, né, que ele fala, né, mas não é a esquerda moderna, já isso desde os anos 60, pelo menos, ela dá a pecha de direita pro nosso Adolfinho, né. Entre outras coisas, ele critica a música eletrônica, fala mal do Príncipe Charles, do Bob Geldof, do Band-Aid, fala do Robert Smith, né, critica o reggae e já criticou a Margaret Thatcher também, que em 1984 Morrissey lamentou a tentativa frustrada de assassinato da primeira-dama Margaret Thatcher, depois do atentado em hotel em Brighton. A tristeza do atentado, a bomba do IRA em Brighton, é que Thatcher escapou ilesa. Você vê o nível da demência da pessoa, né? Totalmente alienado a ideologia, né, que ele segue ainda, que eu acredito que ele siga ainda, né? Na maior parte, né? Mas é isso aí, ele também prefere a morte, né, de um político que é contrário a ele, né, que foi contrário, né, que a Margaret Thatcher falecida, né, a famosa Dama de Ferro, né, dos anos 80 lá na Inglaterra, né, primeira-ministra. Mas então é isso, esse foi um vídeo aqui para o canal Fonosfera, ele ficou meio longo, espero que tenham gostado, né, e deixa aí no comentário a sua opinião sobre o Morrissey, o nosso mozinho, ou o nosso mozão, né, o popular Moss, ex-vocalista do The Smiths. E no mais, curta, comente e compartilhe esse vídeo, e agora vamos sair da Fonosfera e prometendo voltar com mais um vídeo logo. Voltamos e voltaremos logo, se possível logo, mas estou tendo alguns problemas técnicos aqui, né, para variar, né, o meu computador e outras coisas, além do calor insuportável que está aqui no interior de São Paulo, né, muito pouca chuva, mas mesmo assim a gente faz o possível aí para voltar com outro vídeo, e eu estou procurando colocar diariamente vídeos no Shorts, né, sobre efemérides da música, né, em geral, principalmente do rock, né. Então se acompanha lá que pelo menos 1 ou 2 vídeos diários estão saindo nos shorts aqui do YouTube. Então acompanhe lá e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nos vídeos, né? E logo mais a gente volta com mais vídeos. Um abraço, até mais.